Meus amigos, depois de termos apresentado o vídeo em que abordei como tema o plano de governo que o Brasil precisa, muitos amigos da Bahia me solicitaram que eu fizesse o mesmo, propondo um plano de governo para a Bahia. De modo que o tema que iremos apresentar a partir deste momento diz respeito ao plano de governo que a Bahia precisa. O plano de governo necessário à Bahia, na minha opinião, deveria ter como objetivo primordial promover a retomada do desenvolvimento econômico e social, visando contribuir para eliminar o desemprego, a pobreza e a violência que afetam a vida da grande maioria da população baiana, bem como adotar medidas para lidar com eventos climáticos extremos, como os que aconteceram recentemente na Bahia. Esses objetivos que nós colocamos como primordiais para a Bahia perseguir são similares ao que eu coloquei para o Brasil perseguir na minha proposta de plano de governo. O plano de governo da Bahia deveria priorizar a solução imediata dos gigantescos problemas sociais que afetam a população baiana. Há vários anos, representados pelo desemprego em massa, que corresponde atualmente a 1.400.000 pessoas desempregadas na Bahia e cerca de 800.000 desalentados. Então, este plano que estamos propondo deveria priorizar a solução imediata do desemprego em massa, que afeta a população baiana, o elevado déficit habitacional da ordem de 600 mil domicílios, déficit esse que afeta especialmente a população de baixa renda, deveria considerar como prioritária também ações sociais no sentido de fazer frente à precária situação social das populações em situação de rua, que corresponde a 20.000 habitantes em todo o estado da Bahia. E além disto, fazer frente à fome sofrida pela população pobre da Bahia, de cerca de 987.000 pessoas que em 2019 conviveram com a fome. Então, o plano de governo da Bahia deveria priorizar a solução imediata do desemprego, do déficit habitacional que afeta a população baiana. Deve também fazer frente à precária situação social das populações em situação de rua e também fazer frente à fome sofrida também pela grande maioria da população da Bahia. Eu digo da população pobre da Bahia. Cerca de 987.000 pessoas conviveram com a fome em 2019. A violência deve também ser combatida, porque a Bahia é o estado da Federação Brasileira que apresenta altos índices de criminalidade, superiores aos de outras regiões do Brasil e do mundo.
A Bahia foi o estado brasileiro que registrou a maior quantidade de mortes violentas em 2021, conforme mostra o Índice Nacional de Homicídios, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Em números absolutos, a Bahia contabilizou cerca de 5.099 mortes violentas por homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais, seguidas de morte. Isto em 2021. O desemprego, a pobreza e a violência que afetam a vida da grande maioria da população baiana foram agravados pelo desastroso desempenho da economia brasileira, que está estagnada de 2011 até o presente momento. Impactou negativamente sobre a economia da Bahia. A crise da economia brasileira impactou negativamente sobre a economia da Bahia e comprometeu as finanças do governo do Estado. Uma avaliação isenta do desempenho dos governos estaduais exige que se considere o contexto político, econômico e social do Brasil como um todo, para poder julgar se o governo do Estado, em objeto de análise, fracassou por conta da sua ineficiência e da sua inação. Então, como eu disse, é importante que esta avaliação ela seja feita levando em conta o contexto nacional. Até porque de 2011 até o presente momento, a economia brasileira tem apresentado um desempenho desastroso, conforme já falei. E esta avaliação isenta, como eu já disse, deve considerar o contexto político, econômico e social do Brasil como um todo. Porque de 2011 a 2020, nós tivemos a pior década da história da economia brasileira em 120 anos. Com recessão e pandemia. O PIB do Brasil teve a pior década em 120 anos. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que entre 2011 e 2020, a economia brasileira registrou um crescimento médio pífio de 0,3% ao ano. Estagnada a economia, praticamente. Pior do que o da década de 1980, que foi considerada uma década perdida. Ao longo desses 10 anos, o Brasil sofreu a maior recessão de sua história. Não há registro na história do Brasil de uma recessão pior do que a desta última década, de 2011 a 2020. Com o produto interno bruto caindo 3,8%, teve crescimento negativo em 2015 de 3,8% e negativo de 3,6% em 2016. O desemprego disparou em todo o país. Nós temos cerca de 12 milhões de desempregados em todo o Brasil. O endividamento das famílias cresceu também. Cerca de 60% a 70% das famílias brasileiras estão endividadas. E o investimento na economia se retraiu. Tudo isso colaborou no sentido dessa queda no crescimento econômico. Um dos grandes problemas econômicos do país hoje são as contas públicas, que estão no vermelho desde 2014. Isso explica, em certa medida, o desempenho insatisfatório da maioria dos governos de Estado. Razão pela qual nós temos números
relacionados com o quadro social bastante precários, como os que apresentamos há pouco. Ao longo desses 10 anos, o Brasil sofreu a maior recessão de sua história. O desemprego disparou, como eu já disse, o endividamento das famílias cresceu e o investimento na economia, tanto público quanto privado, também se retraiu. E, como já lhes disse, as contas públicas foram bastante comprometidas. Muitos governos de Estado operam no vermelho desde 2014, impedindo que os governos em todos os seus níveis atuem para superar os problemas do desemprego, da pobreza e da violência. A situação nacional impactou negativamente sobre o desempenho dos governos estaduais, como foi o caso da Bahia. Então nós podemos atribuir que o quadro nacional, a deterioração da economia nacional, contribuiu decisivamente para que o desempenho do governo da Bahia não fosse satisfatório. A Bahia não poderia se tornar uma ilha num ambiente dominado pela crise econômica em todo o país. A solução dos problemas do desemprego, da pobreza e da violência na Bahia depende das ações que venham a ser desenvolvidas, não apenas pelo governo da Bahia, mas principalmente pelas medidas que sejam adotadas pelo governo federal para reativar a economia nacional. Então, eu posso lhes afirmar, sem medo de errar, que sem reativar a economia nacional, não haverá solução para os problemas do desemprego, da pobreza e da violência na Bahia e no Brasil. Então, a preliminar para que os governos de estado, como o da Bahia, possam superar todos esses problemas que nós relatamos, é, ao nível nacional, o governo federal adotar medidas, executar um plano de governo que seja capaz de reativar a economia nacional, como o que nós apresentamos no vídeo anterior, quando nós delineamos tudo o que seria necessário ser realizado para que o país pudesse superar a crise em que se encontra no momento. O plano de governo da Bahia deveria colaborar no esforço do futuro governo federal. Esse é um ponto que é importante destacar. É necessário que o futuro governo federal conte com o governo da Bahia com um plano que atue de forma articulada com o esforço do futuro governo federal, visando combater o desemprego, promovendo o desenvolvimento econômico e social da Bahia para elevar os níveis de emprego e renda da população baiana. Então é preciso que, além do esforço do governo federal, o governo da Bahia tenha um plano que contribua para elevar o nível de emprego e renda da população, buscando reverter a retração econômica registrada desde 2017 na Bahia. O PIB da Bahia, que era o sexto do país, perdeu participação no ranking nacional, sendo superado por Santa Catarina, ao cair para a sétima posição. A Bahia era o sexto PIB do país, agora é o sétimo. A Bahia sofreu um processo de desindustrialização, porque a indústria baiana reduziu sua participação de 27% do total do PIB em 2010 para 22% em 2019. Esta queda de 27% para 22% resultou, entre outros fatores, da retração da indústria petroquímica na Bahia e também da saída da Ford da Bahia, que deixou um rastro de desemprego e devastação na economia de Camaçari. A Bahia também perdeu posição no turismo, uma das principais atividades da base produtiva estadual.
No entanto, as exportações baianas apresentaram desempenho positivo, porquanto evoluíram de 4,6% do total das exportações brasileiras em 2012. Veja bem, de 4,6% do total das exportações brasileiras em 2012 para 14% do total em 2020. Ou seja, aumentou de cerca de 3,5 vezes em relação a 2012, se tornando a Bahia o segundo estado exportador nacional. Isso é um dado importante. É claro que houve, a economia, no geral, não teve um grande desempenho, mas as exportações ajudaram no sentido de evitar o mal maior para a economia da Bahia. Para promover a eliminação imediata do desemprego existente na Bahia, o plano de governo da Bahia deveria considerar: primeiro, a execução de obras federais paralisadas no Estado. Aí entra a articulação com o governo federal, no sentido de que o governo federal inclua nas suas ações a execução de obras federais paradas ou paralisadas no Estado da Bahia. Segundo, a execução de novas obras públicas de infraestrutura econômica no setor de energia, transporte e comunicações e infraestrutura social na área de educação, saúde, habitação e saneamento básico, contando com o apoio do futuro governo federal. Tudo isso, é claro que tem que ser articuladamente com o governo federal. É importante que o povo brasileiro elija um presidente da República que haja de forma cooperativa com todos os governos de Estado, sem discriminação. Então, além da execução de obras paralisadas, a execução de novas obras públicas de infraestrutura. Em terceiro lugar, o incremento das exportações. É preciso que as exportações sejam incrementadas, porque elas também geram emprego e renda no estado da Bahia. Em quarto lugar, o incentivo à utilização da capacidade ociosa na indústria, que deve ser da ordem de 50%. Em quinto lugar, a atração de investidores para substituir importações do estado da Bahia, ou seja, na Bahia deveria as importações que a Bahia apresenta na sua pauta, deveria haver um esforço de produzir na Bahia aquilo que é importado, seja de outros estados do Brasil, seja de outras partes do mundo. Então, isso significa substituição de importações no estado. Em sexto lugar, reverter o processo de desindustrialização da Bahia, com um robusto programa de implantação de indústria de pequeno e médio portes no interior do estado. Então, o governo do estado deveria incentivar o desenvolvimento de indústrias de pequeno e médio portes no interior do estado, inclusive com o propósito de descentralizar, desconcentrar a economia da Bahia, que hoje é excessivamente concentrada na região metropolitana de Salvador. Bem, resultaria desta iniciativa, ou seja, dessas iniciativas voltadas para a eliminação do desemprego, o crescimento econômico da Bahia. Porque além do aumento do investimento público e privado, que haveria, ocorreria o aumento do consumo das famílias, contribuindo para a elevação do PIB, porque as famílias aumentariam o consumo na medida em que seus componentes conquistassem empregos com a nova política de crescimento que fosse adotada no Estado. Além de reativar a economia da Bahia para eliminar o desemprego, o plano de governo da Bahia deveria incentivar o desenvolvimento da economia social e solidária, que é um novo modo de produção em que o lucro
deixa de ser o principal objetivo, e sim a geração de emprego. Ou seja, deveria haver incentivos à implantação de indústrias, ou de novos empreendimentos, tanto na indústria como na agricultura, como no comércio e nos serviços, de empreendimentos cujo propósito seja fundamentalmente gerar emprego e não objetivamente a geração de lucro, que é o que normalmente as empresas perseguem. Mas diante da crise de emprego que nós enfrentamos, nós deveríamos desenvolver empreendimentos na Bahia que contribuíssem para fundamentalmente a geração de emprego. E aí a economia social e solidária poderia proporcionar esse resultado. Só para vocês terem uma ideia, a política de economia social e solidária adotada, por exemplo, na França, tem proporcionado condições, tem contribuído para que ela represente 10% do PIB da França. Cerca de 10% do PIB da França resulta dos empreendimentos voltados para a economia social e solidária. Lamentavelmente, no Brasil, esse percentual corresponde a 1%. Então, dá para perceber que se nós levarmos em conta os 10% que a França obtém, nós temos muito caminho, muito espaço para crescer com a política de economia social e solidária. E uma outra iniciativa geradora de emprego seria o desenvolvimento da economia criativa, com estímulo a trabalhos baseados nas tradições culturais de cada região da Bahia e ao crédito para setores criativos da economia, como moda, arte, mídia digital, publicidade, jornalismo, fotografia e arquitetura. Então, são atividades ligadas a essa área que deveriam ser incentivadas pelo governo do Estado para gerar emprego. A solução dos problemas de desemprego na Bahia depende das ações que venham a ser desenvolvidas pelo governo da Bahia, mas principalmente pelas medidas que sejam adotadas pelo governo federal para reativar a economia nacional. Eu sempre insisto nesse ponto. É preciso que haja uma reativação da economia nacional para que isto repercuta internamente em cada um dos estados da federação, como é o caso da Bahia. O plano de governo da Bahia deveria colaborar no esforço do futuro governo federal, no combate à pobreza, porque a Bahia é a unidade federativa do Brasil que apresenta o maior número de pobres do Brasil. O agravamento da pobreza na Bahia resultou, entre outros fatores, do desastroso desempenho da economia brasileira, que está estagnada, como eu já disse, desde 2011 até o presente momento, e impactou negativamente sobre a economia da Bahia. A miséria da Bahia só é inferior no Brasil pela ordem à do Maranhão, Piauí, Ceará e Alagoas. De 27 estados que compõem a unidade federativa brasileira, a Bahia encontra-se em quinto lugar em termos de miserabilidade. E essa população, a maioria, vive basicamente na região do semiárido, que corresponde a 70% do território da Bahia, em termos de área. E como eu já disse, a maioria dessa população miserável da Bahia vive basicamente na região do semiárido. Mas também tem na região metropolitana de Salvador. A pobreza atinge a maior parte da população rural da Bahia. Por exemplo, a maior parte da população rural da Bahia é constituída por miseráveis. Para eliminar a pobreza na Bahia, a primeira ação a ser implementada consiste na eliminação do desemprego, com as estratégias que
nós apontamos há pouco. São 6 estratégias, basicamente. Então, a primeira ação a ser implementada consiste na eliminação do desemprego, com as estratégias que nós já apresentamos, complementada pela adoção pelo futuro governo federal da estratégia de transferência de renda básica ou renda mínima universal para a população pobre, especialmente aquela situada em condição de extrema pobreza e em situação de rua. O governo da Bahia deveria apoiar o governo federal, alocando também recursos no financiamento do programa de transferência de renda básica ou renda mínima universal para a população pobre, que é absolutamente necessária, porque grande parte dela é inapta para ser incorporada no mercado de trabalho. Sem a política de transferência de renda básica, ou renda mínima universal, a fome passaria a ser sofrida por grande parte da população da Bahia. A adoção da política de renda básica ou renda mínima universal para a população pobre é uma das soluções mais eficazes para atenuar a pobreza. Isso já está comprovado em várias partes do mundo. Haja vista que ela permitiria fazer com que os pobres passassem a dispor de dinheiro para fazer frente às suas necessidades básicas em termos de alimentação, saúde, moradia, etc. O programa de transferência de renda dos governos Lula e Dilma Rousseff no Brasil, o Bolsa Família, é um bom exemplo da aplicação da política de renda básica. A política de renda básica para a população pobre traria inúmeras vantagens, tais como a redução da criminalidade. Se sabe que a criminalidade tem muita relação com a pobreza. Melhoria das condições de moradia da população pobre e aumento do consumo de bens e serviços pela população pobre. Então, essa política de renda básica ajudaria nesse sentido. Redução da criminalidade, na melhoria das condições de moradia da população pobre e aumento do consumo de bens e serviços dessa população pobre. Esta política proporcionaria como benefício haver menor gasto com a repressão policial. Essa é uma vantagem, porque na medida que diminui a criminalidade, haveria menor gasto com a repressão policial e a estrutura carcerária, ou seja, as prisões, em consequência da redução da criminalidade, também o custo seria reduzido da manutenção de presos. Além disto, o fato da população pobre ter uma renda, isso significaria que essa população consumiria bens e serviços e pagaria impostos, de modo que haveria também a elevação da arrecadação de impostos, resultante do aumento do consumo da população pobre. Um ponto que é importante destacar é o seguinte, é que não haverá paz social na Bahia e no Brasil se não for eliminado o desemprego e não for adotada a política de renda básica para a população pobre. A solução dos problemas da pobreza na Bahia depende das ações, repito, que venham a ser desenvolvidas pelo governo da Bahia, mas principalmente pelas medidas que sejam adotadas pelo governo federal para reativar a economia. Essa é a preliminar de tudo. Então, por isso que nós temos que eleger um presidente da República que seja capaz de reativar a economia brasileira. O plano de governo da Bahia deveria colaborar no esforço do futuro governo federal no combate à violência, porque a Bahia é o estado da Federação Brasileira que apresenta altos índices de criminalidade, superiores aos de outras regiões do Brasil e do mundo. Ao comparar os índices de crime de roubo verificados na Bahia com outras regiões que tradicionalmente apresentam graves problemáticas de criminalidade
como é o caso de São Paulo, constata-se que os índices da criminalidade na Bahia são ainda maiores. Os índices de furto e roubo na Bahia são ainda maiores do que aqueles registrados em São Francisco, Los Angeles e Nova York, cidades consideradas tradicionalmente problemáticas em termos de criminalidade. A Bahia é o segundo estado do Brasil com maior taxa de morte violenta intencional a cada 100 mil habitantes, ou seja, cerca de 44,9 mortes por 100 mil habitantes. Esse é o índice da Bahia. Salvador, por exemplo, apresenta 46,80 homicídios a cada 100 mil habitantes. Estes números superam amplamente o que estabelece a Organização das Nações Unidas como suportável para grandes cidades. Esse índice da ONU corresponde a 12 mortes por 100 mil habitantes. Só como comparação, enquanto a taxa de homicídio no Brasil em 2019 ficou em 21,7 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, no Brasil, 21,7 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, por exemplo, a Bahia apresenta 44,9 mortes por 100 mil habitantes. São Paulo, por exemplo, alcançou 7,3 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, na Bahia, a criminalidade chega a ser 7 vezes maior do que a de São Paulo. Percebe-se através de pesquisas, estudos e levantamentos feitos por órgãos competentes que os países onde a desigualdade social é elevada registram também índices igualmente elevados de outros fatores negativos, tais como a violência e a criminalidade. Então isso é produto da desigualdade social que afeta a população do Brasil e da Bahia. A solução dos problemas da violência na Bahia depende das ações, repito, que venham a ser desenvolvidas pelo governo da Bahia, mas principalmente pelas medidas que sejam adotadas pelo governo federal para reativar a economia nacional. O plano de governo da Bahia deveria colaborar com os esforços do futuro governo federal para reativar a economia nacional, adotando estratégias para reativar a economia baiana, como aquelas que nós havíamos sugerido, que se encontra em crise profunda nos últimos anos, promovendo o desenvolvimento econômico da Bahia em novas bases, reduzindo seus desequilíbrios regionais de desenvolvimento regional, superando as fragilidades existentes em seus sistemas de saúde pública e de saneamento básico, solucionando os gigantescos problemas que afetam a educação básica e o ensino superior, solucionando o problema da escassez hídrica no semiárido da Bahia e adotando medidas preventivas de enfrentamento de eventos climáticos extremos para evitar suas consequências danosas para a população e para a economia da Bahia. O plano de governo da Bahia deveria ser sistêmico e estratégico e formulado em conjunto com representantes dos setores produtivos, de prefeituras e da sociedade civil organizada, visando a elevação dos níveis de emprego e renda da população. Minha sugestão é que esse plano de governo deveria ser trabalhado, estruturado, com a participação dos setores produtivos, de prefeituras e da sociedade civil organizada. Este plano deveria dotar a Bahia de uma estratégia de desenvolvimento que assegure o desenvolvimento de cada município, de cada região e do estado da Bahia como um todo, e integrar ainda mais a economia da Bahia com a região Nordeste e com o país. Para reativar a economia baiana, o governo da Bahia deve contar com o apoio do futuro governo federal. Eu quero dizer o seguinte: se não houver apoio do governo federal, se não existir um governo federal que seja proativo e cooperativo, o
o progresso da Bahia ficará comprometido. O plano de governo da Bahia deveria adotar estratégias para reduzir os desequilíbrios de desenvolvimento regional na Bahia, integrando os polos de crescimento e desenvolvimento da Bahia, que são Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itapetinga, Lençóis, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Irecê, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Barreiras, entre outros, a serem ligados uns aos outros por estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias, onde houver necessidade, aproveitando o potencial de desenvolvimento endógeno de cada município e de cada região e viabilizando suas interligações econômicas e com outras regiões do Brasil e do exterior. A superação dos desequilíbrios de desenvolvimento regional da Bahia deve buscar a superação de 3 grandes problemas que afetam a Bahia há muito tempo. Primeiro, a concentração econômica excessiva na região metropolitana de Salvador. Segundo, problema que precisa ser enfrentado é a retração econômica no desenvolvimento da região cacaueira, sobretudo depois da vassoura de bruxa, que afetou a produção de cacau na região. Em terceiro lugar, o subdesenvolvimento da região semiárida. Então, esses são os 3 grandes problemas que precisam ser enfrentados e todo esforço do governo do Estado deve ser dedicado em descentralizar o processo de desenvolvimento da Bahia. Então, precisa haver esforços no sentido de reativar a economia cacaueira, da região cacaueira, e alavancar o desenvolvimento do semiárido da Bahia. Só assim será possível reduzir o desequilíbrio existente atualmente no desenvolvimento de diversas regiões da Bahia. A integração econômica do Estado da Bahia requer descentralização administrativa do governo do Estado, através da criação de estruturas de desenvolvimento regional, que articulem as ações dos governos federal, estadual e municipal em suas diversas regiões. O que acontece é que, estruturalmente, em cada região, os municípios, o governo federal e os estados atuam de forma não articulada entre si. O que eu estou propondo é que, para que essa articulação se efetive, sejam criadas estruturas de desenvolvimento regional e possibilite articular a ação dessas três entidades: o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E essas estruturas de desenvolvimento regional deveriam ser implantadas em Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Santa Amaro, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Para reduzir os desequilíbrios de desenvolvimento regional, o governo da Bahia deve contar com o apoio do futuro governo federal. Observe bem que eu enfatizo a importância do governo federal colaborar nessa iniciativa. É preciso que haja um trabalho articulado do governo federal com o governo do Estado. É por isso que é importante a eleição de um presidente da República que esteja comprometido também com esses projetos de desenvolvimento regional. O plano de governo da Bahia deveria adotar estratégias para superar as fragilidades existentes no seu sistema de saúde e de saneamento básico e reestruturá-los em novas bases, para atender às necessidades da população, buscando superar suas deficiências. No Brasil, 54% dos usuários do sistema de saúde pública disseram considerá-lo como ruim ou péssimo. 28% como regular e 17% como ótima ou boa. Então, a opinião geral é que o sistema de saúde é insatisfatório. As deficiências do sistema de saúde no Brasil resultam do fato de apresentar um quadro de profissionais desqualificados, falta de médicos,
longo tempo de espera no atendimento, desperdício de tempo, falta de leitos, má administração financeira, atendimento pouco humanizado e escasso atendimento na emergência. Tudo isso foi produto de pesquisa, de levantamento. Na Bahia, a situação é similar, não difere do quadro nacional. O plano de governo do Estado da Bahia deve considerar o aumento do investimento na infraestrutura de saúde pública para superar sua deficiência. É preciso que haja maior investimento do governo do Estado da Bahia na melhoria do sistema de saúde pública. As deficiências da infraestrutura de saneamento básico na Bahia se manifestam no fato de a Bahia ter sido o estado que menos investiu de forma per capita recursos próprios no sistema de saneamento básico em 2020. Quer dizer, a Bahia foi o estado que investiu menos per capita, ou seja, por habitantes, no sistema de saneamento básico em 2020. Apresenta insuficiência no abastecimento de água. 81% de domicílios são atendidos, há uma carência de 20%. No esgotamento sanitário, apenas 54% dos domicílios são atendidos. Na drenagem urbana das águas pluviais, apenas 13% dos municípios possuem serviço de drenagem urbana. Nas ações relativas aos resíduos sólidos, 25% das casas são atendidas na coleta de lixo. E 7 em 10 municípios têm lixões. E no controle de vetores transmissores de doenças, há muita deficiência também. Dos 417 municípios baianos, 366 têm sistema de abastecimento de água. E 122 municípios têm o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Então, observe que a deficiência é muito grande. Os 417 a ter 366 significa que temos uma quantidade bastante grande de municípios que não têm sistema de abastecimento de água. E a situação é pior ainda no que diz respeito à coleta e tratamento de esgoto. Apenas 122 dos 417 têm coleta de esgoto, sistema de coleta de esgoto. O plano de governo da Bahia deve considerar o aumento do investimento na infraestrutura de saneamento básico para superar suas deficiências, contando com o apoio do futuro governo federal. O plano de governo da Bahia deveria adotar estratégias para solucionar os gigantescos problemas que afetam a educação básica e o ensino superior, para atenderem às necessidades da população e dos setores produtivos da Bahia, perseguindo como objetivos fazer com que o sistema de educação da Bahia alcance o mesmo sucesso nos melhores sistemas de educação do mundo. Segundo, as políticas educacionais do governo federal contribuam para o desenvolvimento do sistema de educação da Bahia. É preciso, portanto, que haver uma articulação estreita entre o que o governo federal faz no setor de educação e o que o governo do estado faz na Bahia. Terceiro, o sistema de educação da Bahia se adequa às mudanças na sociedade brasileira impactada pelas mudanças tecnológicas em curso. E, finalmente, quarto, as fragilidades atuais do sistema de educação na Bahia sejam superadas. Então, são esses os desafios que precisam ser enfrentados na educação da Bahia. As fragilidades que afetam a educação básica no ensino superior da Bahia se traduzem no fato de a Bahia ter tido a maior taxa de analfabetismo do país em 2019, segundo o IBGE, com 13% da população baiana com mais de 15 anos não sabendo ler e escrever. Ou seja, há cerca de 1,5 milhão de analfabetos na Bahia. Ter o segundo menor investimento por aluno na educação básica da rede estadual do Brasil e apresentar desempenho historicamente abaixo de outras redes públicas do Brasil e mesmo do Nordeste.
A deficiência nas condições de trabalho nas escolas é reclamação constante dos profissionais da educação da rede estadual. A Bahia apresenta fragilidades devido ao baixo investimento realizado, tanto na educação básica quanto no ensino superior. No ensino superior da Bahia, o desempenho das universidades tem sido medíocre, conforme revela um ranking do MEC e do Times, da revista Times, sobre as universidades do Brasil em 2021. A universidade melhor posicionada da Bahia, UFBA, se classificou em 70º lugar no ranking QQS, entre as melhores universidades da América Latina. Em 26º lugar, entre as 177 instituições da América Latina, no ranking Times High Education Latinoamérica. E na 19ª posição, entre as universidades brasileiras avaliadas em 2022. Então dá para perceber que o quadro da educação básica e do ensino superior no Brasil, a deficiência é bastante grande e precisa haver um grande esforço para fazer com que haja uma evolução. Para solucionar os gigantescos problemas que afetam a educação básica e o ensino superior, para atender às necessidades da população e dos setores produtivos da Bahia, o plano de governo da Bahia deveria adotar estratégias que consistem em promover investimentos visando melhorar o desempenho do sistema de educação na Bahia, com a oferta de educação de qualidade e elevação do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, adotar medidas de assistência social aos alunos para combater a evasão escolar dos estudantes da Bahia e melhorar a defasagem da idade séria para todas as etapas da escolaridade, elevar a capacidade dos docentes, propor ao futuro governo federal o fim da emenda constitucional 95 do teto de gastos, aprovada em 2016, que compromete o desenvolvimento da educação do Brasil, e a elaboração de um novo Plano Nacional de Educação voltado para o futuro, objetivando aumentar o número de unidades educacionais de qualidade, com bons gestores, docentes e infraestrutura com capacidades de motivar os alunos e promover uma aprendizagem significativa, complexa e abrangente. Elevar o patamar de qualidade da educação da Bahia, realizando maciço investimento, principalmente na formação de professores, em material de apoio e na melhoria da estrutura e funcionamento das instituições de ensino e universalizar o ensino com a utilização do sistema de educação à distância. O plano do governo da Bahia deve considerar o aumento do investimento no sistema de educação para superar suas deficiências, contando com o apoio efetivo do futuro governo federal. O plano do governo da Bahia deveria adotar estratégias para solucionar o problema da escassez hídrica no semiárido da Bahia, promovendo a integração das bacias do Rio São Francisco com as bacias dos demais rios existentes na Bahia e a implantação de açudes em pontos estratégicos do seu território para eliminar ou reduzir a escassez hídrica do semiárido baiano. Eu posso afirmar sem nenhuma dúvida que o subdesenvolvimento da região do semiárido da Bahia decorre fundamentalmente da escassez hídrica. Então, se nós queremos promover, superar o subdesenvolvimento da região semiárida, temos que resolver o problema da escassez hídrica com essas iniciativas que acabamos de propor. Essa necessidade se impõe porque o semiárido da Bahia apresenta grande deficiência em sua infraestrutura hídrica. A Bahia apresenta grande deficiência no abastecimento de água em todas as suas regiões, conforme nós já demonstramos. Tem muitos municípios que têm deficiências no abastecimento de água, especialmente no semiárido. Os municípios do semiárido é que apresentam essas maiores deficiências. Os problemas que afligem a população, principalmente no semiárido, no que concerne ao acesso à água em quantidade e de boa qualidade, afetam sua saúde e restringem as oportunidades de melhorias socioeconômicas das comunidades. Para solucionar esse problema, é preciso desenvolver um programa específico e determinado de construção de uma estrutura hídrica na Bahia.
Diante deste quadro, urge não apenas aumentar a oferta de água, mas também sua distribuição em todas as localidades do estado da Bahia. Há a urgente necessidade de obras estruturantes e prioritárias com o objetivo de levar à sociedade os benefícios resultantes da ampliação da oferta de água de boa qualidade para o consumo humano e dessedentação animal, e da ampliação da oferta de água de áreas irrigadas para a produção de alimentos, geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida do homem do campo na Bahia. Para aumentar a oferta de água, o governo do estado deveria promover, portanto, a integração das bacias do Rio São Francisco com as bacias dos rios localizados na Bahia, além da construção de açudes. O plano de governo da Bahia deve considerar a realização de investimentos na solução dessa escassez no semiárido, da escassez hídrica, contando com o apoio do futuro governo federal. Para adotar medidas preventivas de enfrentamento de eventos climáticos extremos para evitar suas consequências danosas para a população e para a economia da Bahia, o plano de governo do estado da Bahia deveria executar estratégias visando o controle de inundações provocadas por chuvas intensas e pela elevação do nível do oceano em consequência das mudanças climáticas. Porque há estudos que apontam que haverá elevação do nível do mar e muitas cidades litorâneas da Bahia serão afetadas por isso. Então é importante que haja um plano do governo para lidar com essas inundações. Além disso, inundações como já ocorreram na Bahia recentemente e que provocaram mortes e destruição de infraestruturas e de habitações, é necessário que sejam adotadas medidas preventivas e de precaução, visando exatamente fazer frente à ocorrência desses eventos. Que novas inundações, se elas ocorrerem, elas não produzam os efeitos que produziram recentemente. Para fazer frente às inundações provocadas por chuvas intensas, deve-se realizar obras de engenharia, adotar ações de regulamentação do uso e ocupação do solo e educação ambiental da população, utilizar sistemas de alerta e previsão de inundações, estabelecer zoneamento e a respectiva regulamentação para a construção, entre outras medidas. Com a elevação do nível do mar, deve ser executada obras de engenharia e realocar populações situadas em áreas de risco, bem como realizar mudanças na matriz energética e na matriz de transporte, com o abandono do uso dos combustíveis fósseis e sua substituição por fontes renováveis de energia limpa, solar, eólica, biomassa, hidrogênio, entre outras, para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, para combater a mudança climática, que de uma forma da Bahia colaborar investindo em fontes de energia renovável, de energia limpa. Por sinal, a Bahia se mantém como líder nacional na geração de energias renováveis. Eu sinto orgulho quando fui secretário de Energia do Estado, de ter contribuído nessa direção. Na prática, quando nós exercemos esse cargo, nós demos início a esse processo, de tal maneira que hoje a Bahia é líder nacional na geração de energias renováveis. Em 2019, a geração de energia por fonte eólica cresceu mais de 50% em relação a 2018. Já a fonte fotovoltaica cresceu mais de 70%. A liderança na geração de energia foi mantida em 2021, a liderança da Bahia. E o aumento na capacidade instalada demonstra que o segmento de energias renováveis é um importante indutor de desenvolvimento da economia da Bahia. Atualmente, o Estado tem 205 parques eólicos em operação, com capacidade instalada de 5,26 gigawatts de potência e 34 parques de energia solar fotovoltaica com 1 gigawatt de capacidade.
O plano de governo da Bahia deve considerar a realização de investimentos no enfrentamento de eventos climáticos extremos, contando com o apoio do futuro governo federal. Este plano de governo para a Bahia, que acabamos de propor, é o referencial que a maioria do povo baiano deveria considerar na escolha do seu candidato preferencial ao governo do Estado e aos parlamentos federal e estadual. É preciso que, além de eleger presidente da República, governador, deputado federal e estadual, que esses candidatos estejam comprometidos com algo similar a esse plano de governo que nós estamos apresentando. Esses candidatos deveriam se comprometer a defender e colocar em prática este plano de governo da Bahia. Então, falo especificamente dos candidatos que, tanto para a presidência da República, governo do Estado, deputado federal e deputado estadual, que eles se comprometam com boa parte, se não na totalidade, grande parte dessas iniciativas que estamos propondo. Estas são, portanto, meus amigos, nossa proposta de plano de governo para a Bahia, atendendo a solicitação de vários amigos da Bahia que, depois de assistirem o vídeo em que nós apresentamos o plano de governo para o Brasil, solicitaram que nós fizéssemos o mesmo com relação à Bahia. Espero que essa nossa proposta tenha sido assimilada por todos os que assistirem esse vídeo e que, se desejarem ter acesso ao texto escrito abordando esse mesmo tempo, poderão acessar os sites do academia.edu, do Facebook, do WordPress e também do LinkedIn. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos. Espero que tenha atendido a expectativa dos meus amigos da Bahia que solicitaram a apresentação do plano de governo que a Bahia precisa. E espero que todos os governantes da Bahia, tanto do governo do Estado quanto do Parlamento, ponham em prática esse plano, que, na minha modesta opinião, é um plano que tem condições de alavancar o desenvolvimento do Estado da Bahia. Mas eu chamo a atenção para um ponto que eu observei ao longo da minha apresentação, da necessidade da eleição de um presidente da República que seja desenvolvimentista e que esteja comprometido com o esforço conjunto, não do governo federal, com os governos do Estado, na promoção do desenvolvimento nacional. Então, essas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer a respeito desse tema. Um grande abraço para todos.